Porque muitas pessoas, inclusive, né, elas utilizam até a Selic como um método ali comparativo para os fundos imobiliários. Eu acho que vale a gente contextualizar que essa não seria até mesmo a melhor maneira, né, dado que a gente está falando de ativos que têm ali seus contratos, né, principalmente os ativos de tijolos, né, que tem os contratos de aluguéis corrigidos em inflação, até mesmo os certificados recebíveis que estão ali indexados, né, os fundos de papel, que são esses que têm dívida com lastro imobiliário, que são esses que têm realmente indexação e inflação, né? Então, a melhor maneira seria até mesmo a gente comparar, fazer um comparativo com uma taxa de juros, né? Uma curva de juros real. Então, levando em consideração talvez um título público, né, do Tesouro e fazendo uma comparação talvez aqui, né? Eu costumo fazer com uma curva, talvez um título de longo prazo, uma NTN-B de 2035. E aí, quando a gente faz essa comparação, né? Sem dúvida alguma, os fundos imobiliários, eles ainda estão atrativos. Né? Muitas pessoas falam, poxa, mas a Selic está aumentando, e como que ficam os fundos imobiliários? Né? Eles serão impactados? Sim, né? Vale a gente mencionar que sim, eles vão ser impactados, porque querendo ou não, principalmente quando a gente faz um valuation, né? A gente está analisando um fundo de tijolo, a gente faz um valuation, a gente leva em consideração a capacidade né, a renda que esses ativos, esse portfólio é capaz de gerar. A gente faz esse fluxo, né, para o futuro, e a gente faz esse fluxo, a gente traz ele a valor presente corrigindo com uma taxa, né? Então, essa taxa de desconto, ela realmente, ela tá maior. E com isso, impacta diretamente no valuation desses fundos. Mas, ao mesmo tempo, né, existem fundos que acabam sendo privilegiados também com esse cenário de pressão inflacionária, né? E aumento da taxa de juros. Principalmente aqui a gente está falando dos fundos de papéis, que são esses que eu comentei, que tem aqui, né, o lastro em dívidas com lastro imobiliário, que tem seus portfólios indexados aí tanto em inflação quanto em Selic, né? Em CDI+, desculpa. E aí, de um modo geral, né? Respondendo a sua pergunta, sim, o cenário está mais desafiador? Sim, principalmente para os fundos de tijolos, eu diria que não tem nenhum trigger específico, né? Ou seja, não tem nenhum sinalizador específico a curto prazo que mostre que vai ter algo que vai mudar significativamente esse contexto, né? Eu diria dessa maneira. E aí, claro que vale a gente até observar e falar por segmento, né? E aqui eu vou até usar um pouquinho do meu lado apresentadora no Liga de FIIs. Vou até pedir pro Carlos contar e contextualizar um pouquinho sobre cada um dos segmentos, que eu acho que vale a gente mencionar, né? Dentro dos fundos de tijolos existem vários segmentos e dentro, né, dos fundos de papéis também existem características diferentes para cada um deles, né? Eu acho que, só para dar o contexto, assim, os fundos de tijolo eles já vieram sofrendo antes dessa subida de taxa de juros com as questões de pandemia, assim, então, e aí você tem as grandes classes, assim, quando você fala de escritório, quando você entrou na pandemia, a grande preocupação de todo mundo era, agora todo mundo vai trabalhar de casa, né? Tinha empresas que foram ao mercado e falaram, não tem mais escritório, todo mundo vai trabalhar no virtual, assim, e a demanda vai cair. E isso não é um fenômeno no Brasil. Quando você olha os REITs lá, que são os fundos imobiliários americanos, lá também é uma das classes mais descontadas. Então era um pouco de entendimento. Apesar dos fundos não terem trazido notícia ruim de dividendo de forma relevante, essa foi uma das cotas que mais caíram no mercado. Assim. Então, a notícia não era boa, mas era uma percepção de risco. Uhum. E, logicamente, algumas empresas tiveram que reduzir tamanho porque foram muito afetadas pela crise. Algumas acreditavam realmente que iam precisar de menos espaço e reduziram. E aquelas que contrataram, como não podiam ir para o escritório, ficaram paradas esperando. Assim. Então, essa foi uma das classes que mais sofreu na pandemia e agora continua sofrendo por causa dessa questão de subida de taxa de juros. Uma outra classe que sofreu bastante no começo foram shopping centers, porque ficaram fechados, os shoppings, os gestores de shopping seguraram as distribuições de dividendos, e aí a gente teve alguns casos em que simplesmente os shoppings pararam de distribuir, e aí os investidores falaram, nossa, então acabou. E falavam, não, o equity não acabou porque você ficou 3 meses sem receber. Ele vai voltar a abrir, ele vai voltar a distribuir. Essa foi uma segunda classe que sofreu bastante, principalmente porque os gestores, mesmo tendo caixa para distribuir, seguraram, porque eles não entendiam quanto tempo ia ficar fechado, se eles iam ter que aportar nos fundos, até para pagar condomínio, né? Era uma situação muito atípica. Então foi uma das classes que sofreu durante a pandemia. Do outro lado, tinha os logísticos, que é a terceira classe, que é os centros de distribuição, que foram muito beneficiados, porque você tem essa migração do real para o online, e todos esses portais precisavam de quê? Espaço para armazenamento, não tinham lojas e tudo mais. Então esse foi o queridinho, um dos queridinhos dos fundos imobiliários.
cresceu bastante, capturou bastante, aumentou a participação deles no índice, na indústria, e vieram se beneficiando ao lado dos fundos de papel, como a Mafê comentou. Então, esse era o cenário pandemia e o que a gente acreditava. À medida que a pandemia fosse arrefecendo, as empresas iam voltar para os escritórios, os shoppings iam voltar a ser abertos, isso deveria funcionar. E aí você tem um segundo evento, que é a subida de taxa de juros, assim. Então, e aí lembrando, né, o tijolo, ele não sobe se a Selic sobe, as coisas não se conversam aqui. Ela basicamente é oferta e demanda. Então, se eu tenho muita demanda de escritório, começa a ter escassez, a vacância, que é aquele espaço vago que você tem no mercado, começa a reduzir e eu começo a aumentar aluguel, né, até acima da inflação. Então, a gente espera que isso vá acontecer, mas isso já está melhorando. Então, quando você olha a distribuição de dividendo em shopping, melhorou, porque os shoppings estão ficando abertos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Escritório vem melhorando, mas não é o suficiente para comparar a subida da taxa de juros, que foi muito intensa. Né? E aí, hoje, o que a gente vê é, em geral, fundo de tijolo muito descontado na Bolsa, em custos de produção muito abaixo, ou um valor de metro quadrado muito menor do que é construir um prédio novo. E a gente já vê o mundo real reagindo, assim. Então, as empresas começaram a voltar, tá faltando espaço. Então, aquele monte de empresa que contratou a gente na pandemia e que agora tá voltando, tá olhando pro seu escritório dizendo, não cabe todo mundo. Eu sei que vai ter o híbrido, acho que ele veio para ficar, mas mesmo assim, tem empresa que cresceu muito mais do que ele pode gerenciar. E o que está acontecendo em algumas regiões, tipo São Paulo, Faria Lima, essa vacância, que é esse espaço vago, já está muito mais baixo. Shoppings, a indústria não está uniformizada, todo mundo indo bem, mas shoppings bons, bem consolidados, estão performando bem. Isso começa a refletir nos fundos imobiliários. E logística continua indo bem. Então a gente acha que tem, assim, aí uma oportunidade, a gente pode falar um pouquinho depois, assim.